Então, pessoal, como eu disse para vocês, estamos iniciando aqui nessa gravação. Eu coloquei já os arquivos lá para vocês das notas de vocês nos períodos, das médias. Então, quem tem acima de 24, né, de 24 para cima, está passado, então está mais relaxado aí no quarto período. Aqueles que têm menos de 24, tem que tirar uma nota, né, para chegar nesses 24, para poder passar no quarto período. Né? Tem gente que já passou no terceiro período, mas tem gente que ainda não passou e precisa do quarto período para conseguir passar. Essa é a ideia com relação às notas de vocês aí que vocês receberam aí na sala do WhatsApp. Eu vou colocar depois também esses boletins de vocês lá na sala do Google. Assim vocês vão poder também ter um local para vocês visualizar essas notas. Então, essa é a ideia. É claro que aqueles que não conseguirem, né, nem no terceiro nem no quarto período, vai para a prova final, né, que é em janeiro. Né? Essa prova final em janeiro, ela é o conteúdo do ano todo, são 80 questões, né, a avaliação, e aí estão correndo o risco da gente fazer essa prova presencial, né, essa prova de recuperação, porque vai ter aula presencial, aí vai acontecer de forma presencial. Aqueles que não conseguirem lograr êxito aí até o dia 20 de dezembro. Esse período, quarto período, ele vai ser um pouco mais light, vai ser mais brando, não vai ter um monte de atividade como são os períodos anteriores. A gente vai ter uma atividade agora em novembro, uma outra atividade até o dia 20 de dezembro. São 2 notas, fechou as 2 notas, faz a média, aí fecha o quarto período. Aqueles que não conseguiram os 24 pontos no quarto período, né, vai ter de ficar de prova final para janeiro, tá bom? Torço aí para que todos vocês consigam no quarto período, ok? Então, essas são as informações iniciais que nós temos aí. Então, a gente vai agora aqui para a nossa tela, né? Vou precisar aí de vocês, me digam se aparece para vocês aí. Você me diga se está aparecendo para vocês. Está aparecendo aí para vocês? Alguém aí pode falar, por favor? Sim, está aparecendo. Valeu. Então, vamos lá. Valeu, muito obrigado. Então, como a gente está aqui dizendo para vocês, a gente vai começar aqui o nosso assunto, né, do quarto período. Né? Tem umas questões aqui que a gente vai fazer, mas vocês não têm atividade hoje. Na próxima semana a gente exercita essa parte. E aí, no final de novembro, a gente faz a nossa primeira atividade, que seria a primeira nota de vocês. 10 questões para vocês tirarem aí uma nota razoável, tá bom? De preferência o 10, né? Então, hoje nós vamos falar sobre impulso e quantidade de movimento. Certo? Então, o conceito de impulso, né, por assim dizer, o conceito de impulso, né, é o estudo da física, né, que mostra que o início do movimento ou a ascensão dele, né, só pode ocorrer sobre a ação de uma força, né? Se, por exemplo, quisermos frear uma bicicleta, né, que esteja a uma certa velocidade, num intervalo de tempo muito curto, teremos que aplicar uma força muito intensa. Já para frear o carro, que está com a mesma velocidade, no mesmo intervalo de tempo, vamos necessitar ainda de uma força ainda maior, o que envolve também um outro aspecto, que é a parte relacionada à massa, que a gente vai falar mais na frente, certo? Então, para a sua velocidade maior, força de frenagem também deve ser ainda maior. Né? Então, também tem a relação de velocidade. Então, a gente vai ver, né, com o tempo aqui no nosso andar, que algumas coisas, né, influenciam nessa relação de impulso, quantidade de movimento, né, que são as grandezas de velocidade, massa, tempo, né, são influenciáveis aí com relação ao conceito de impulso, né, que é uma grandeza vetorial, e o conceito de quantidade de movimento, que também é uma grandeza vetorial. Mesmo ela tendo uma relação que envolve alguns elementos, né, algumas grandezas escalares, elas são grandezas do tipo vetorial, tá bom? Parece que chegou alguém aqui atrasado, vamos ver aqui quem foi. Vocês chegaram bem atrasados, viu, meninas? Vamos chegar um pouco mais cedo. Voltando lá, pessoal. Então, nessas condições, né,
Está visualizando ainda vocês? Ainda aí? Nessas condições... Valeu. Nessas condições, a força depende da velocidade. Aí chegou outro de novo. O pessoal parece que insiste em chegar atrasado, né? Giovana, vamos chegar no horário. Está gravando já. Vocês precisam estar aqui mais cedo, pessoal. O horário é de 13h30, certo? Então, como eu falei para vocês, nessas condições, a força depende da velocidade e da massa do corpo. Né? Os mesmos efeitos podem ser obtidos considerando intervalos de tempos maiores ou menores, de acordo com a proporcionalidade, né? E a aplicação da força, né? De intensidade maior ou menor. Né? Para analisarmos essa situação, né? Introduzimos aí novas grandezas, né? Que é a grandeza de impulso e quantidade de movimento, como eu falei para vocês, certo? Para exemplificar essas situações, onde o tempo de interação, a massa, a velocidade e a força aplicada são grandezas importantes na análise de um fenômeno, né, como esse, vamos lembrar que de uma certa cena em que já deve ter sido visto por muitos, né, aí de vocês, como desse filme de ficção científica, né. O caso mais absurdo é o caso, por exemplo, do Superman, né? Ele é uma pessoa lá caindo de um edifício, no caso lá, a Lois Lane, né? E aí ele pega ela pelos braços, né? E aí é como se não tivesse acontecido nada, mas isso é um absurdo, né? Em termos de física, né? Se isso pudesse acontecer, ele, ao pegar no corpo dela, né? Com essa queda livre que ela estava, com a velocidade dele no sentido oposto, partiria o corpo dela ao meio, né? Então, essa é só uma ideia dos exemplos. Tem outros exemplos mais absurdos ainda que, porventura, aí vocês possam estar acompanhando aí nesse filme de ficção científica, né? Eles parecem que praticamente não levam em consideração esses efeitos de inércia, por exemplo. No filme Velozes e Furiosos, nem se fala, né? Ele tem absurdos, né? O cara pulando de um carro para o outro, ali em movimento, não leva em consideração nada, né? Então, o cara cai no asfalto como se, e depois só tirar a poeira, não existe isso, né? Então, são muitas barbaridades aí quando se fala, né, de filmes, né, com essas relações aí, relacionadas à quantidade de movimento, impulso, né? Nosso corpo humano não resiste a uma aplicação de força relativamente grande, né? Então, o impulso de uma força constante, né, os impulsos, né, mecânicos, são situações em que sempre encontramos no nosso cotidiano, onde existem os empurrões, puxões, impactos, colisões, né? Então, são exemplos de transmissão de quantidade de movimento, né? A ação de um impulso, né? Então, é ali um corpo interagindo com o outro, força interagindo, certo intervalo de tempo. Então, são exemplos aí que vocês possam ter de impulso. Por exemplo, um carro se choca com o outro, ou um atropelamento, tudo são ações de impulso, né? Impactos aí que são acionados. Então, quando você tem aqui uma força que aplica num certo intervalo de tempo, né, aí ela vai variar a velocidade de um valor inicial para um valor final, né? Então, essa relação aí entre força aplicada e intervalo de tempo em que ela atuou, no impulso, é que vai definir o valor da velocidade inicial no movimento sem a ação da força. Bom, então, eu posso também trabalhar o conceito de impulso pela variação da quantidade de movimento. Velocidade inicial, velocidade final, variou a quantidade de movimento. O mesmo corpo. Então, eu também posso ter uma ação, mesmo não usando a força, né? Na matemática, por assim dizer. Mas a força, se variou a velocidade, existe força. Então, o estudo do fenômeno anterior podia ser feito através das leis de Newton, né? Para simplificarmos esse estudo, né? Então, o impulso de uma força constante como produto dessa força pelo intervalo de tempo, né? Que nela age. Da mesma forma, está aqui, ó. Impulso F delta T, né? Impulso, força constante, intervalo de tempo. Claro que nós vamos ver mais na frente que essa força também pode variar, né? E aí você tem algumas relações que vocês podem estar usando. Então aqui nós pegamos esse exemplo, né? Da trilhinha aqui da turma da Mônica, né? Na trilha abaixo. Suponha que o tempo de interação entre o coelho e o Sansão, né? O Sansão é o personagem que está correndo,
e a Mônica joga o coelho na cabeça do Sansão, né? Então, a força exercida sobre, né, o coelho aqui na cabeça dele é de 400 newtons, né? O intervalo de tempo de duração no choque é de 0,01 segundo. Ele quer saber no SI, né? SI é o sistema internacional, Newton vezes segundo, né? O módulo do impulso produzido pela força. Então, você pega aqui o impulso, igual a força vezes o intervalo de tempo, 400 newton, tempo 0,01 segundo. Então, fazendo essa multiplicação de 400 vezes 0,01, dá 4 newton vezes segundo, a letra D aqui, tá bom? Aqui são unidades de massa, quilograma, quilograma. Aqui é um valor diferente, mas a unidade está correta, newton vezes segundo, mas o que vale aqui é a letra D. Então, na segunda questão aqui, uma bola de futebol de 500 gramas de massa, né, movimenta-se na horizontal, né, com velocidade de 6 metros por segundo. Aí aqui a gente vai ter uma mudança de velocidade, né, de direção, termo de direção. Num determinado instante, recebe um chute, né, de um impulso, e o jogador passa a se movimentar, né, onde a bola passa a se movimentar com velocidade de 8 metros por segundo, na direção perpendicular anterior. Então, se mudou a direção, né, muda a velocidade, né, de direção, sentido, né, de valor. Então, a gente vai ter de calcular aí, né, nessa variação de velocidade, um resultado, né, uma resultante, né, desse sistema. Então, o impulso será a variação da quantidade de movimento. Então, vai ser a massa vezes a velocidade resultante dessa variação. Então, a gente vai aplicar o quê? O teorema de Pitágoras para calcular aí essa velocidade resultante, né? Porque ela é perpendicular, né? Então, uma atua perpendicular, a gente aplica o velho teorema de Pitágoras. V ao quadrado, 6 ao quadrado, 8 ao quadrado. Aplica esse quadrado aqui como raiz quadrada. 6 dá 36, 8 dá 64, somando dá 100. Então, raiz quadrada de 100 dá 10. Então, essa aqui é a velocidade resultante dessa mudança de 6 para 8 perpendiculares entre si, certo? Então, quando você fizer o produto aqui, MV resultante, o M é 0,5, né? Você passou aqui de grama para quilograma, dividiu por 1000. 0,5 vezes 10 dá 5 newton vezes segundo. Nosso resultado aí da questão número 2. Quando a força varia, né, a melhor forma de se trabalhar o impulso é calculando a área da figura formada pelo gráfico força em função do tempo, certo? Então, essa área aqui, formada aqui, né, F delta T, vai dar o impulso. Então, pega aqui uma questão desse formato que eu falei aqui, eu tenho um bloco, movimenta-se com a partir do repouso, né, sobre a ação de uma força de direção constante, e cujos módulos variam com o tempo, conforme o gráfico ao lado, no intervalo de tempo de 0 a 15, certo? De 0 a 15. Determine, então a gente vai usar esse primeiro gráfico, esse segundo aqui vai ser uma tarefa que a gente vai fazer depois, tá bom? Usando as mesmas opções aqui. Então, o módulo do impulso, calcula a área. Como se vocês fossem fazendo isso aqui também, calculando a área, certo? Então, você vai calcular que figura é essa que é formada aqui? Isso aqui é um trapézio, certo? Trapézio é a base maior, base menor, é 5, e a altura, dividido por 2. Então, o impulso é igual à área do trapézio, base maior, base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, 15 mais 5, 20, vezes 12, dividido por 2. Né? Então, aqui dá o quê? 20 por 2 dá 10, vezes 12, 120. Então, 120 newton vezes segundo. Esse aqui é o nosso impulso. O valor da força constante, ou seja, um valor médio da força capaz de produzir o mesmo impulso, ou seja, vou aplicar esse impulso, mas eu quero saber uma força para esse intervalo de tempo médio, como se fosse uma força constante. Não vai ser 12, certo? Ela não pode ser 12, porque 12 aqui é o maior valor, então tem que ser um valor aqui no intervalo para calcular em cima dessa mesma média aqui. Então, a força vai ser o impulso dividido pelo tempo. O impulso nós calculamos lá pela área, 120, dividido por 15, que é o tempo. Então, 120 por 15 dá 8. Então, 8 newton é a força média, né? Se fosse uma força constante. E agora nós vamos falar de quantidade de movimento. Para cada fenômeno da natureza,
Existem grandezas físicas que podem caracterizar matematicamente. Por exemplo, quando estudamos o movimento de um corpo. Uma das grandezas que pode descrever o seu comportamento é a velocidade, mas não só a velocidade. Existem outras grandezas também, como posição, deslocamento, aceleração, né? Tudo isso são exemplos de que pode também estudar no movimento. Mas a quantidade de movimento é a que melhor trabalha essa ideia de caracterizar bem o movimento. Mas para outras situações, né, que envolvem movimento, essa grandeza não é suficiente. Não são suficientes, eu preciso de outras coisas. É o caso da quantidade de movimento que vai ser aí bem usual. Quantidade de movimento, nós vamos ver mais na frente energia. Já falamos de energia, né? Isso também. Impulso, né? Que são grandezas que também ajudam muito. Né? Então, a gente precisa quantizar essa quantidade de movimento. Né? Tudo depende das situações que estamos analisando, porque aqui vai envolver os aspectos vetoriais, que é muito importante quando se fala de movimento. Então, aqui a gente tem uma situação, por exemplo, imagine dois automóveis com velocidade diferente e massas diferentes. Qual deles provocaria maior impacto, maior estrago, no caso de uma colisão? Né? Então, Descartes percebeu essa situação. Né? Então, alguns anos antes de Newton, né, escrever seus trabalhos, René Descartes propôs que a verdadeira medida do movimento de um corpo, ao invés de velocidade, seria a sua quantidade de movimento, que é baseado também na velocidade, né? Porque tem a ver com choque e colisões. Em suas palavras, a primeira causa do movimento, a mais importante, a mais universal, é Deus, né? Ele era dentro da igreja, né? Descartes, né? Então, esse aspecto aí era bem característico dele. Que sua onipotência criou a matéria e em movimento e o repouso. A quantidade de movimento colocada por Deus no ato da criação nunca pode ser mudada, que é um dos princípios básicos da conservação da quantidade de movimento, por incrível que pareça. Isso é válido, só para vocês terem ideia. Então, ele ainda explica que se entende por quantidade de movimento um corpo com certa velocidade e outro 2 vezes maior com metade da velocidade. Tem a mesma quantidade de movimento. É quando ele igualava as quantidades de movimento, variando uma das outras grandezas, massa e velocidade, ficavam proporcionais. Então, numa linguagem moderna, a quantidade de movimento é o produto mv, né? Um produto aqui interno, né, entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, que dá como resultado uma grandeza vetorial. Como nas experiências de colisões de Descartes, encontrou a conservação da quantidade de movimento antes e depois. Então, ele acreditava ter encontrado a verdadeira medida do movimento, pois, sendo ele uma criação de Deus, não poderia ter seu valor alterado ao longo do tempo. Alguns anos depois, né, um outro estudioso, né, o Leibniz, discordou de Descartes, né, e que o produto da massa do corpo pela velocidade pode ser a medida ideal do movimento. Ele discordou disso, porque ele trabalhou a ideia do impulso, né, F ΔT, né. Então, a quantidade de movimento tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade vetorial, ou seja, também aí envolve a questão relacionada às orientações, né. Então, o Leibniz, né, falou que sugere que a quantidade adequada, né, para medir um movimento deveria ser aquela que ele chamou de força viva, né. Essa força viva seria dada pelo produto mv ao quadrado. Aí ele insere, dentro do conceito de quantidade de movimento e impulso, mais um conceito, que é de energia cinética, né? Que mais na frente a gente trabalhou nessa parte de energia cinética, né? E isso se tornaria a medida da energia cinética. Somente em 1743, a polêmica sobre qual a melhor maneira de se medir a quantidade de movimento, né, veio com um físico chamado D'Alembert, né? D'Alembert propôs que tanto a ideia de um quanto de outro, se somando, chegava num denominador muito melhor, né? Que é o uso da quantidade de movimento, o uso do impulso e o uso da energia para caracterizar muito bem aí esses conceitos da quantidade de movimento, né? Quem melhor se trabalha isso aí. Então, dessa forma, a energia cinética está relacionada sobre a ação da força ao longo do deslocamento, enquanto que a quantidade de movimento se relaciona com a ação da força naquele intervalo de tempo que age. Então, ele caracterizou muito bem aí cada um, né, trabalhando as suas partes individualmente. Então, vamos pegar aqui esse exemplo, né, um exemplo aqui teórico para a gente marcar. Então, um caminhão de 3 toneladas de massa, uma bicicleta de 10 quilogramas, né, bicicleta pesada, né, tem bicicletas bem mais leves.
movem-se com velocidade de 20 metros por segundo. Então, cada um com massas diferentes, claro que o caminhão com massa muito maior, se movendo com a mesma velocidade. Então, o que vai acontecer? Eles têm quantidade de movimentos diferentes, né? O produto MV é diferente de cada um. Então, aqui vocês vão eliminando as alternativas aqui de acordo com o que é dito, né? Então, acerta disso, que o valor da quantidade de movimento de cada um deles é diferente, porque as suas massas são diferentes, mesmo que ele ande com a mesma velocidade. Mas o MV é diferente. Vocês marquem aí. Na questão 2 aqui, que velocidade deve ter um Fusca, né, de massa igual a 1.500 kg, para ter a mesma quantidade de movimento, né, de um caminhão que se move a uma velocidade de 36 km por hora, que dá 10 metros por segundo, né, dividindo por 3,6, e com uma massa de 7,5 toneladas, que multiplicando por 1.000 dá 7.500 quilos. Então, você vai pegar aqui, ó, quantidade de movimento do Fusca é igual à quantidade de movimento do caminhão. Então, do Fusca, MVzinho, do caminhão, Mzão, VC, né? Então, o M aqui do Fusca, 1.500. Eu quero saber o V. O M do caminhão, 7.500. E o V do caminhão, 10. Passei para o SI, ó, dividi isso aqui por 3,6, certo? Então, quem é o V? Esse 1.500 vai para lá dividindo, corta os dois zeros aqui. 75 vezes 10 dá 750, dividido por 15. 750 dividido por 15, 50 metros por segundo. Multiplicando por 3,6, 180 km por hora. É muita velocidade com fusquinha, né, minha gente? Mas encontramos esse resultado aí matemático. Newton e a quantidade de movimento. Então, na segunda lei lá de Newton, né, que é o princípio da dinâmica, né, em todos os seus livros, né, a força resultante é MA. Né? Sabemos que o A é ΔV, ΔT. Né? Então, quando você tem esse produto aqui, ΔV, ΔT, né, você tem o quê? M ΔV, variação de quantidade de movimento. Então, a força resultante é a quantidade de movimento, né, a variação da quantidade de movimento no intervalo de tempo. Então, é uma outra maneira de você definir a força resultante, né, usando a quantidade de movimento. A relação entre o impulso e a quantidade de movimento, que a gente já falou lá no primeiro exercício, né, o impulso resultante é a variação da quantidade de movimento. E aí essa variação de quantidade de movimento, vetorialmente, né, é dada pela diferença. Né? Quase sempre, nos problemas, a gente considera partindo do repouso. Então, vai dar aí um resultado como movimento MV. Né? Então, a gente vai ter muitos desses casos aí. Então, o impulso e a quantidade de movimento. Algumas curiosidades. Né? Sabemos que hoje os veículos são feitos para aumentar o tempo na colisão, ou seja, para que não seja transferido toda a força no impacto nos corpos. Então, a gente usa hoje os airbags, né, para fazer essa interferência, para não a pessoa num choque, né? Antigamente os carros eram muito rígidos, então acontecia muito isso, né? Os intervalos de tempo eram pequenos, então no choque toda a energia, todo o impacto era transferido para os corpos. Né? Muita gente morria de hemorragias internas por consequência disso. Então hoje constantemente vemos um veículo, né, nos meios de comunicação, né, que tenha sido crescido o número de acidentes de trânsito, né? Aí sejam eles provocados por falha humana ou falha mecânica, qualquer coisa por estrada, o que vemos é que cada vez mais, né, a indústria automobilística está sendo forçado, tanto por medidas reguladoras dos governos, quanto por questões de marketing, a adotar mecanismos de segurança que possam proteger de forma mais adequada os passageiros de veículos, né? Inclusive, existe um estudo aí de um airbag de esponja, esse é mais invocado ainda, porque esses airbags aí, às vezes, ele mata a pessoa sufocada, né? O que é o de esponja? É uma esponja que é liberada instantaneamente e ela segura o corpo na posição do acidente, evitando lesões na coluna, algum dano nos tecidos internos, né, nos órgãos internos. Só que isso ainda está em estudo, porque é como se você ficasse envolapado, né? E aí também você não morreria sufocado, porque essa esponja ela é bem porosa, então você respiraria por ela tranquilamente. Só que isso ainda está em estudo, só para vocês terem ideia. Inclusive tem um filme que já passou uma ideia do que seria isso aí. Então aqui está o exemplo de alguns choques, né? Em corridas de automobilística. Observe que tem bastante aparato de segurança, né?
E aí a beira das pistas tem uns pneus para diminuir esses choques, né? Ou seja, assim você ter cada vez menos uma força atenuada aí no choque. Uma outra imagem de uma colisão, né? Às vezes a gente vê um carro desse todo estragado e imagina que o motorista morreu. Às vezes não, porque as tecnologias de hoje são feitas para os carros amassar mesmo, para diminuir esse tempo de choque. Vou fazer um exemplo aqui para a gente batalhar. Então, um corpo de massa de 1 kg, né, está apoiado sobre uma mesa horizontal, sem atrito, inicialmente em repouso. Como eu falei para vocês, a gente vai sempre tratar o início como repouso, ou o final repousar também, tanto faz. Quando sobre ele passa a agir uma força F horizontal, cujo módulo varia conforme o gráfico. Está aqui o gráfico. Vocês vão calcular só essa área, calcula o impulso. Aqui é um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, 10 vezes 20 dividido por 2, que dá 200, por 2 dá 100. Então, o que é impulso? Variação da quantidade de movimento. Então, mv final menos inicial. Inicial é 0, então só fica mv, né? Como ele quer saber o V, o M é 1, então fica 100, que é o impulso, você calculou lá em cima, igual a 1 vezes V. Então, quanto é o V? Se 1 vai para lá dividindo, o V é igual a 100, né? 100 metros por segundo. E aí a gente tem aqui algumas ações com relação à quantidade de movimento. Vimos anteriormente que a quantidade de movimento é uma grandeza importante para analisarmos o comportamento do sistema dos corpos de um modo geral, certo? Como, por exemplo, nas colisões de um jogo de sinuca, né? O movimento dos corpos que compõem o sistema solar, né? E o movimento de uma estrela binária, né? Que aí você vai ter ali o início do movimento, aí você vai ter transferência de quantidade de movimento, às vezes um possível choque, né? Ou um choque que já aconteceu há muitos anos, e esse movimento continua. No jogo de bilhar, o jogador de bilhar tem que saber como bater, né? Com o taco na bola, né? Para transferir a quantidade de movimento, e aí eu tenho um choque perfeitamente elástico, né? Ou parcialmente elástico, dependendo do efeito que ele quer colocar nessa bola. Então, a gente vai tratar disso um pouco melhor na próxima aula, né? Considere, então, um sistema formado por N partículas, né? Determinado instante T, cada um tem a sua quantidade de movimento, né? Então, cada um tem a sua quantidade de movimento, ou seja, tem sua relação de velocidade e massa. Então, o produtozinho está a quantidade de movimento. Quantidade de movimento de A, de B, de C. Então, se eu quiser somar todas as quantidades de movimento, eu tenho um sistema, né? Que aí é definido como se fosse uma velocidade comum para todos, uma velocidade de centro de massa, né? Por assim dizer. E se a gente fosse trabalhar com um sistema de partículas, né? A gente não vai tratar disso por enquanto, só aqui para vocês saberem, tá bom? Tem uma biografia do nosso material, e aí a gente vai encerrar, tá bom? E aí vai ser por aí nosso caminho. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Beleza.